o que meu filho de 2 anos aprontou hoje. Eu estava numa loja no shopping provando alguns sapatos. Aí o que eu mais gostei, ele amarra na perna, ele tem perna, enfim. E aí eu perguntei o preço. E o preço ele era um pouquinho mais alto do que eu gostaria de gastar, sabe, gente? Aí do nada o Davi olha assim e fala assim pra mim: mamãe, olha só, e sai correndo da loja. É óbvio que eu nem pensei em nada e já saí correndo atrás dele pra pegar ele. Peguei. Aí nisso eu esqueci que eu estava com a sandália no pé. Eu não tinha pago. Quando eu olho pra trás pra voltar pra loja, tinha uma galera atrás de mim. A dona da loja, a vendedora e o segurança da loja estavam atrás de mim. Aí eu voltei, fui pagar, só que quando eu olhei pra sandália na correria, ela acabou arrebentando. Aí eu acabei mostrando pra vendedora o que tinha acontecido. Ela chamou a gerente dela. Vocês não têm noção do que a gerente dela falou pra mim. Parte 2 do Instagram de... Eu sou filha única, então para os meus pais eu sempre fui a bonequinha, a princesinha deles. A minha mãe a vida inteira me cuidou com tanto carinho, com tanta delicadeza. Tudo que eu queria, a minha mãe dava um jeito de correr atrás, de conquistar, de me proporcionar aquilo. Ela falava assim que tudo na vida que ela não teve condições de ter, ela queria me dar, sabe? Só que festa de 15 anos nunca foi um sonho pra mim, pelo contrário, quando eu fiquei mocinha, que eu ouvi as minhas amigas dizer assim: ai, eu tô louca pra completar 15 anos logo, pra eu ter a minha tão sonhada festa, pra eu ter aquele vestido de princesa. Eu ficava tipo assim: ai, que bobeira, gente, festa, nada a ver. Só que quando eu fiz 13 anos, a minha mãe começou a me contar um sonho que era dela. Ela disse assim que na época que ela completou, né, os 15 anos dela, ela e os pais eram muito pobres e não tinha condições de fazer festa. E ela disse que era o sonho da vida dela desde que ela tinha uns 10 anos. Ela disse que tinha uma amiga que fazia aniversário 2 semanas antes do dela. E ela disse que foi na festa, sabe? E ela sonhava que aquilo ali fosse dela, aquele vestido de princesa e tudo mais. E aí no final, que a minha mãe contou esse sonho, ela me pediu assim, se eu deixaria ela fazer festa pra mim. Ela falou assim: minha filha, de certa forma, eu estaria realizando o meu sonho através de você. E tanto que a minha mãe fez por mim na vida dela, praticamente a minha mãe dedicou a vida dela por mim. Então o que custava eu fazer isso pra ela, né? Falei: não, mãe, então tá bom, a gente vai fazer a bendita festa de 15 anos. E a partir daí, eu e a minha mãe, a gente passou a pensar, a sonhar, a organizar cada detalhe. A gente combinou que o bolo seria enorme, seria tal cor, sabe? Branco com champanhe e cor de rosa. Que o salão tinha que ter muito espaço, porque a gente queria convidar a família inteira. Que tinha que ter um globo de luz enorme para poder iluminar bem quando eu fosse dançar a valsa com o meu pai. E a minha mãe colocava tanto aquilo na minha cabeça que passou a ser o meu sonho também. Me despertou um certo desejo, entende? Eu comecei a sonhar com aquilo. A minha mãe colocava até filme de 15 anos para eu poder sentir vontade, porque a minha mãe queria ver em mim a emoção que ela estava sentindo. E ela conseguiu. Eu passei a também ter. Só que 5 meses antes da minha tão sonhada festa, eu tava doente, sabe? Já tinha um tempo que eu tava sentindo fraqueza, falta de ar, não conseguia ficar muito tempo em pé, fazer exercício físico de forma nenhuma. E tipo, eu tava sentindo uma pequena dor no meu seio esquerdo. A minha mãe, ela achou que isso fosse só uma crise de ansiedade por causa da festa. Mas de tanto meu pai insistir, ela resolveu me levar no médico. E infelizmente, a gente acabou descobrindo que eu tava com câncer de mama. Primeiro, assim que saiu a biópsia, né, o médico pediu uma biópsia e saiu a biópsia, a primeira coisa que ele me disse é que provavelmente eu iria ter que tirar os meus 2 seios. Os meus seios nem tinham terminado de se formar ainda. Ali começou o meu grande pesadelo, o meu grande sofrimento. E eu tava numa época tão vaidosa, sabe? Eu tava cuidando tanto dos meus cabelos, da minha unha. O meu filho, ele completou 4 anos de idade no final do ano passado. E aí esse ano eu falei assim: ah, quer saber? Vou colocar ele na escola, né? Porque o CMEI já pega com 4 anos e quanto mais novo começar, melhor. O problema é que o bairro que a gente morava não tem CMEI, que é aquelas escolinhas que tem Jardim 1, Jardim 2. E como a gente morava lá de aluguel, a gente resolveu mudar pra cá, porque assim ficava próximo da escola e ficava tudo mais fácil, né? Quando eu cheguei aqui, eu fiquei apaixonada no bairro, porque lá onde a gente morava era tudo afastado. Tudo que a gente precisava tinha que andar longe. E aqui não, tem tudo perto, tem farmácia, tem posto. Então assim, eu achei bom demais dar conta. Só que tem um ditado que diz que quando a esmola é demais, o santo desconfia, né? Porque tava tudo muito perfeito. Eu tinha gostado da casa, eu tava gostando do bairro, até conhecer os benditos vizinhos. Na casa do lado, morava um casal e os filhos dele. Um menino de mais ou menos uns 8 anos, não sei, e um rapazinho assim de 16, 17. Esse povo, além de barraqueiro demais da conta, ainda tinha um péssimo hábito de ouvir som no último volume.
Mas não é um volume aceitável, não. É um volume que estremecia o telhado aqui de casa, que incomodava demais da conta. Quem tem criança pequena vai me entender. O meu filho tem 4 anos. Uma criança de 4 anos, ela precisa dormir, porque senão ela fica chata, ela fica chorona. O meu filho, ele nem conseguia ir para a escola todos os dias, porque ele não dormia. Ele ficava chato, eu não levava ele para a escola. E aí um dia, sabe, tava com um pouco mais de uma semana que a gente morava aqui, resolvi engolir a minha vergonha e ir lá conversar com eles, né? Pedir eles para não colocar um volume tão alto daquele jeito, porque o meu filho precisava dormir, ele estudava, meu marido também trabalha. Quando eu cheguei lá e chamei, foi o rapaz que me atendeu. A gente estava conversando numa boa no portão, quando de repente a mãe dele viu e veio ver o que eu estava conversando com o filho dela. E ela já veio, parece que até com as asas abertas. Chegou falando comigo no maior tom de arrogância. Perguntou o que eu queria lá e eu expliquei para ela, né? Falei tudo que eu tinha falado pro rapaz. Ela virou para mim e falou assim: a casa aqui é de quem? Falei assim: ué, eu acho que é da senhora. Ela falou assim: pois então, a casa é minha, eu faço o que eu quero nela. E, gente, ali eu coloquei o meu rabinho entre as pernas, murchei a orelha e voltei para minha casa. Ali eu vi que não tinha conversa com aquele povo. Eu pensei: ai meu Deus, agora nós estamos lascados, viu? E aí tá, o som continuava, a música continuava e era segunda, terça, quarta, quinta, qualquer dia, não tinha isso não. Meu marido exausto, porque levantava muito cedo para trabalhar e ele não estava dormindo, então o coitado chegou numa situação que ele mal parava em pé. Resolveu ir lá de novo tentar conversar com o povo. Eu ainda falei para ele: amor, não adianta. O povo lá, eles é barraqueiro, eles não escutam. Ele falou assim: não, mas eu vou lá assim mesmo, que eu não tô aguentando. E quando eu era filha única e a minha vida era simplesmente perfeita. Eu e os meus pais, a gente era feliz demais. Eu lembro tanto de momentos da gente juntos assim, rindo, brincando, vendo filme em família, saindo. A gente gostava muito de passear junto. Só que quando eu completei os meus 10 anos, de uma hora para outra, os dois começaram a brigar demais. Era briga atrás de briga, até que resolveram se separar. Eu sofri muito, porque, como eu disse, a minha vida era maravilhosa. E também porque eu era muito apegada no meu pai e muito apegada na minha mãe. E eu fiquei meio confusa, meio dividida com quem que eu ia ficar. Na minha cabeça, eu achava assim que eu ia ter que escolher uma pessoa para eu ficar. Poucos meses depois, a minha mãe surgiu com um namorado. E eu acho até que ela já estava com esse namorado antes, porque foi muito rápido, não deu tempo. E esse cara, esse namorado da minha mãe, ele fazia de tudo para poder me conquistar, porque ele sabia que eu era muito grudada com o meu pai. Ele me levava para passear, ele me comprava presente, ele me trazia lanche, fazia de tudo. Até que pouco a pouco eu fui começando a pegar confiança nele, eu fui começando a achar ele legal. E aí, quando a minha mãe percebeu que a nossa relação estava mais amigável, que a gente estava dando certo, ela decidiu levar ele para morar com a gente, contra a vontade do meu pai. O meu pai brigou, o meu pai falou que era muito cedo para ela colocar outro homem dentro da mesma casa que eu estava, mas ela não quis dar ouvidos e levou esse homem para morar com a gente. No começo, estava tudo normal, né? Nossa relação, como eu disse, estava até amigável, eu já achava ele legal, a gente brincava, eu já tinha intimidade de brincar com ele, de falar as coisas. Só que um dia, eu estava sentada na mesa tomando café da manhã e de repente ele me aparece só de cueca na cozinha. Eu levei um susto, porque nem meu pai nunca tinha feito aquilo, ficar andando só de cueca pela casa. E como ele viu que eu assustei, ele ficou tentando dar desculpa, falando assim que não sabia que eu estava em casa, que ele pensou que eu já tinha saído para poder ir para a escola, e eu tinha pouco mais de 11 anos, então eu acreditei nessa conversa dele. E como eu disse, eu também já confiava nele. Acabou que aquilo passou batido. Eu não toquei no assunto para minha mãe, porque eu não vi necessidade, não toquei no assunto com ele mais, ele também não falou nada mais comigo e vida que segue. E aí depois de vários dias que isso tinha acontecido, um dia eu fui dormir e assim que eu cochilei, eu tive a sensação como se alguém tivesse passando a mão na minha bunda. Sabe quando você não tem certeza se realmente aconteceu ou se foi só um sonho? Então, foi justamente essa sensação que eu tive. Só que no outro dia aconteceu a mesma coisa, e no outro, e aí eu falei assim, não, peraí, ou isso realmente está acontecendo, ou eu enlouqueci de vez, né? E aí um dia eu fui deitar, falei assim, hoje eu vou fazer de tudo para eu não pegar no sono, porque eu quero ver o que tá acontecendo. Deitei, né, de bruços na cama, como eu tinha costume de dormir, e fiquei pingando de sono, mas aguentando. Até que teve um... Desculpa por demora hoje, gente.